Graça e paz. Estamos aqui para mais uma gravação da nossa aula da Cosmovisão Cristã, História da Igreja, né? E hoje nós vamos para mais uma etapa dentro do nosso cronograma da história da Igreja, né? Nós já avançamos bastante, já atingimos aí percorremos aí a Idade Antiga, né? Que compreende ali os pais da Igreja. Agora atingimos aqui a Idade Média, né? Alguns aspectos da Idade Média. E lembrando que para cobrir todo esse aparato da Idade Média aqui, tem muito assunto a ser falado. Mas hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre algumas invenções, né? Que foram importantes durante esse período. E já abordar ali um pouco também ali sobre o cisma da Igreja, né? Então nessa aula eu quero abordar aqui um pouco esses dois aspectos, algumas invenções que contribuíram para a tecnologia que existe hoje no mundo, e falar aqui já sobre o cisma da Igreja, né? O que levou um pouco a esse rompimento, essa cisão da Igreja Oriental com a Igreja Ocidental. E aí na próxima aula aqui nós já vamos entrar nas Cruzadas, né? E aí nas Cruzadas ali praticamente nós já vamos encerrar aqui a Idade Média, né? Para nós já entrarmos ali na Idade Moderna, né? Que já vai compreender ali o renascentismo ali e as reformas, né? E eu acho que também antes de chegar, nós vamos abordar ali um pouco da pré-reforma, né? Que foram os movimentos que aconteceu um pouco antes. Mas, irmãos, aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas invenções que contribuíram, né? Desse período que compreende a Idade Média. Eu vou citar algumas, são várias, né? Mesmo que em menor intensidade que o desenvolvimento registrado no período seguinte, a Idade Média trouxe consigo invenções que contribuíram para a civilização, não só na nossa época, mas também na posteridade, né? Confira aqui então alguns itens que nós vamos citar. Então, os moinhos, né? Que mesmo que tenha sido inventada na modernidade, o uso dos moinhos de vento e de água ganharam os campos feudais para acelerar o beneficiamento agrícola e aumentar a produtividade. Então, os moinhos já começaram a ser inventados. Inclusive na Holanda, hoje eles têm uma utilidade muito grande ainda na Holanda, porque eles começaram a drenar, porque a Holanda é um país baixo, então ali era tudo praticamente água, né? Então os moinhos ajudaram a contribuir para que mantesse seco aqueles terrenos, estão continuamente drenando a água ali. Então a Holanda sobrevive graças a essa invenção. Olha só, tem ali os arreios, né? Até então os trabalhos do campo eram executados por 2 ou mais bois, né? E com a invenção do arado foi possível reduzir a manutenção para apenas um animal que servisse para o transporte e rotina agrícola, né? Então os arreios contribuíram para isso, né? Os óculos, a partir do século XIII começaram a ser produzidos os primeiros óculos com lentes convexas, né? Antes disso, no século IX, então ali tal de Havas Firnas inventou a lupa, né? Então já tinha sido inventada a lupa, e depois a lupa foi para fazer aquela observação de terreno a longa distância, né? De estratégia, e depois mais tarde foi usado como óculos para melhorar a visão, né? O relógio, né? O primeiro relógio mecânico surgiu na China em 725, né? No século VII surgiram aqueles que marcavam o tempo com horas exatamente iguais. Surgiu o guindaste. Os guindastes portuários e de mobilete foram introduzidos a partir da Alta Idade Média. Então os guindastes aqui, irmãos, foi muito importante esses guindastes para transportar grandes cargas. Eles começaram a ser inventados ali nos portos, e até hoje isso é fundamental nesses portos. Então isso aqui praticamente impulsionou a economia desses continentes graças a essas invenções. Ferradura de cavalos, né?
inventada quando os homens sentiram a necessidade de proteger seus equinos, e surgiu o formato de sandálias feitas de grama trançada. Então isso aqui também foi uma interessante invenção, porque esses cavalos eles passaram a percorrer terrenos mais inóspitos e longas distâncias. Então isso contribuiu muito nas guerras, né, no avanço, né, das comunicações na época, porque as comunicações da época eram através de mensageiros, né, então as ferraduras então teve um papel fundamental na Idade Média, nesse desenvolvimento econômico, social, né. Então, muito importante isso aqui. Os estribos, isso aqui também é importante, tá? Que foi considerado aí um dos maiores inventos desse período, facilitou a montaria dos cavalos e que foi fundamental para a atuação dos cavaleiros. Isso aqui, muitas batalhas, tá? Vamos estudar sobre isso aqui. Muitas batalhas foram ganhas por causa desse aparato aqui, desse invento aqui, dos estribos. Antigamente os cavaleiros não tinham apoio, né, os cavalos, então eles ficavam um pouco desequilibrados. E a partir dessa invenção, ele mudou até a forma das guerras, né? As batalhas, né? Então veja bem como às vezes a gente olha hoje para essas invenções, não dá nada, mas tudo isso foi fundamental, né? Ele ajudou a mudar o mundo, a época, né? Principalmente a geografia que hoje existe nos continentes, né? Através dessas invenções. E aqui já vem uma das mais importantes, que é a imprensa, máquina de imprensa desenvolvida por Gutenberg por volta de 1430. Então essa aqui sem comentários, né? Ele foi desenvolvido na Alemanha, então praticamente o primeiro livro a ser impresso por esse invento foi a Bíblia. Ele coincidiu ali com a Reforma, então veja bem como Deus está nesse negócio, irmãos, né? Ele está no controle de tudo. Então, bem na época da Reforma, coincidiu ali com o período da Reforma, já entrou o século XV, XVI já existia, porque antes era tudo com tipos, né, individuais, e através dessa máquina de imprensa que já foi uma coisa mais maciça, mais volumosa, mais volumes de páginas, acelerou o processo da escrita, dessa escrita impressa, acelerou o processo e a demanda, facilitou a divulgação da escritura sagrada nesse período. Então, interessante como Deus está em todo esse negócio, né? O arado pesado, chamado charrua, possui uma lâmina de ferro que sugava o solo com a maior força, deslizando com mais facilidade e assim proporcionando a semeadura mais eficiente. Então, veja bem, a agricultura já também começou a ser evoluída. Vê como tudo isso por que eu estou falando todas essas invenções aqui, né? Porque isso aqui ele preparou o terreno para a modernidade, tá? Então é bom a gente abordar isso aqui, porque por que a modernidade ela avançou da forma que avançou? Por que ela evoluiu da forma que evoluiu, né? Qual foi os aspectos? Eu estou citando aqui um dos poucos aspectos importantes na área tecnológica aqui da Idade Média, e que contribuiu para que isso fosse a Idade Média. Então praticamente ela foi como é que se diz, o motor propulsor da modernidade. Sem tudo isso que nós falamos sobre a Idade Média, aqui a modernidade não seria nada. Como nós falamos aqui, aquele conceito pejorativo que o renascentismo criou em relação à Idade Média, que eles que começaram a conceituar que isso era o período das trevas, e na verdade não é tanto assim período das trevas não, né? Porque esse período aqui ele foi crucial para o mundo moderno que nós estamos vivendo hoje, graças a essas invenções, graças a tudo que foi feito aqui, né? E nós já falamos um pouco também sobre a área da literatura, né? Dos monges ali, vou incluir aqui junto com essas invenções medievais, principalmente na área da literatura, né? No período monástico ali, o monaquismo medieval, né? Gostaríamos até de abordar bastante, se nós tivermos oportunidades o ano que vem, dar umas aulas mais intensivas. Nós vamos abordar detalhes por detalhes, né, desse movimento da Idade Média, e principalmente na área da literatura, né, da ortodoxia, do ensino.
que praticamente isso aí mudou a forma do mundo de pensar, de agir, de se comportar como sociedade, né? De começar a reaver as suas leis, né? Dentro dos seus países que foram sendo formados, né? Geopoliticamente, né? Nesse decorrer. Então, se não tivesse toda essa literatura, não tivesse toda essa cultura cristã, eles continuariam sendo reinos bárbaros e as batalhas continuariam até hoje. Hoje não há batalhas tão bárbaras, né, por causa desse desenvolvimento. Então tudo isso tem dedo, tem influência cristã em tudo isso, né? Então é importante a gente ressaltar isso aqui, porque ele preparou o terreno para a modernidade, até chegar ao período das universidades, que a gente vai abordar depois, né, que é o período da escolástica. Então tem o alto forno aqui já preparou também a indústria, né? A metalurgia principalmente. Os altos fornos mais antigos foram construídos na Suécia Ocidental entre o ano 1150 e o ano 1350. Então eles começaram a produzir em grande escala e fabricar obras maiores, os grandes fornos, né? Não faziam mais peças pequenas, faziam peças maiores. Então tudo isso ajudou a impulsionar a economia e a produção industrial. Então aqui começou tudo isso aqui. O poço artesiano, né? Há relatos que os primeiros poços foram perfurados por habitantes da China medieval por volta do ano 1126, né? Então, veja bem. E a bússola, né, do compasso de navegador aqui, que é uma bússola antiga, mesmo com essa afirmação desperta dúvida entre os historiadores. A estimativa é que a bússola tenha sido inventada de forma independente na China e Europa no século XII. A bússola seca, por sua vez, teria sido desenvolvida e aperfeiçoada no final do século XIII. Então, veja bem, a bússola ela não ajuda a simplesmente só se orientar no terreno, mas ela ajuda a fazer as demarcações do terreno. Veja bem que uma coisa leva a outra, né? Causa e efeito. A marca d'água em papel, veja bem, olha só. A primeira marca d'água surgiu em 1282, na cidade de Fabriano, Itália, no século XIV, tornaram-se mais significativas e personalizadas. Começaram a personalizar os documentos oficiais, né? E a universidade, as duas, que nós já citamos, as duas primeiras instituições, as universidades de Bolonha e Paris, foram fundadas no final do século XI, as primeiras universidades. Nós vamos abordar um pouquinho mais adiante sobre isso. O tear horizontal, as máquinas de tear, né? Botão de camisa, jogo de xadrez, né? Foi desenvolvido também, né? Pelos povos asiáticos, ali foram desenvolvidos. O espelho de vidro, que até então não existia, era um latão polido antigamente. Aí a partir aqui, o espelho de vidro se tornou um objeto de luxo, foi uma revolução. De luxo moldurado em ouro e prata surgiu na Idade Média também, né? Os livros ilustrados, tá? Prática fundamentada para complementar os textos com imagens, representar detalhes arquitetônicos e ajudar os analfabetos. Olha só a preocupação da época, né? Já havia aqui uma preocupação com o social, né? Na Idade Média. Para quem dizia que não, né? Que a Idade Média não se preocupava, está aqui a prova, né? Então, a maioria da população a decifrar os textos. Eu citei aqui na última aula ali, ó, uma referência ali para os irmãos, se eles têm a oportunidade de ver o filme, né, Em Nome da Rosa, porque aquele filme Em Nome da Rosa ali, tem partes do filme ali que aparecem os monges ali dentro de umas salas ali, fazendo as chamadas iluminuras. Iluminuras era o que eles estavam montando os livros páginas por páginas e desenhando, fazendo essas bravuras e desenhando, né? Então é interessante isso, né? Como é um trabalho zeloso, né? Um trabalho bem, como é que vamos dizer assim, bem manual, bem zeloso, mas muito fundamental. Então os livros ilustrados aqui, essa produção literária que os monges tiveram uma contribuição importantíssima na Idade Média. E é um legado que existe até hoje. Esse formato de livro ele existe até hoje nas nossas prateleiras. Então da forma que hoje a gente compra esses livros, é a forma que eles desenvolveram e criaram. É a forma que nós temos até hoje.
Interessante, né? O sabonete pastoso, o carrinho de mão, né? Jogo de cartas, os vitrais da igreja, né? Esses vitrais aqui é uma arte arquitetônica, né? Que surgiu a partir do século X, na verdade, ali quando muda a arquitetura das catedrais, né? Ela passa de ser romanistas para se tornar o modelo gótico, né? Então, praticamente esse modelo gótico por causa das colunas, né? A engenharia muda aquelas colunas arcadas no centro, maiores, que concentram os pesos em cima das colunas, então eles conseguem fazer uns prédios maiores, mais arquitetônicos, sustentando muito mais peso. Eles conseguiriam fazer catedrais maiores, então são chamados estilos góticos, né? Então, e ao mesmo tempo que eles desenvolveram, eles fizeram aquelas janelas com vitrais, né? Coloridos. Então tudo isso aqui é dessa época do século X em diante. E é muito lindo essa arquitetura. Até hoje não se faz uma arquitetura desse estilo, como foi feito, né, a partir do século X. É muito lindo, é uma obra. Tem igrejas até hoje na Europa, né? Até uma antiga que pegou fogo há pouco tempo aí, a Catedral de Notre Dame em Paris, né? Que é estilo gótico, é uma maravilha arquitetônica aquilo, né? E ela é ali do século XII, né? É 1270 e alguma coisa. Então é uma igreja muito antiga, mas muito linda, né? Então o sistema agrícola de rotação de culturas surge nesse período, tá? Eles não plantam um cultivo só uma semente, mas várias sementes acompanhando as estações, para que a terra esteja sempre produzindo. Faz rotação, mas sempre tem uma cultura sendo produzida. Então isso começa na Idade Média. Então eles começam a produzir muito mais do que eles produziam antes. Antes acontecia que eles tinham lá um animal em um determinado campo, né? Parte da terra tinha uma planta e o resto ficava improdutivo. Agora, a partir de agora, não, eles começam a fazer uma rotatividade, produzir muito mais, então começa a se ter mais alimentos, então começa a haver uma demanda maior. Então toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento que nós falamos aí, então tudo essa contribuição da Idade Média, tá? Importante ter falado sobre isso, né? Que a contribuição que teve para preparar o terreno da modernidade. E aí eu quero encerrar essa aula aqui falando sobre um dos movimentos, né, que teve na Idade Média ali, que praticamente ela vai fazer a divisão da alta Idade Média para a baixa Idade Média, que é o cisma da igreja, tá? Então, no século XI, um conflito de interesse entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente determinou o chamado cisma da igreja. O evento estabeleceu o rompimento da igreja, ambos os lados passaram a defender suas próprias doutrinas, o que persiste até hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, que esse cisma da igreja, agora em 2017, que o Papa Francisco chamou o patriarca maior deles, agora em 2017, numa reunião, e começou a pedir perdão, né? Se vocês vão olhar essas notícias por aí, agora em 2017, por causa desse cisma aqui em 1054. Então eles começaram a fazer o que? Uma reparação do que aconteceu aqui no século XI, né? Eu acho interessante, anos depois, agora em 2017, que eles começaram aqui a fazer acordos de paz por causa desse rompimento aqui entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Então a gente sabe ali que o imperador Teodósio, em 391, né, ele criou a igreja como a religião oficial do Império Romano, e nesse inteirinho o imperador Constantino já tinha construído uma igreja lá em Constantinopla, que ele disse que era a igreja dele. Então o que aconteceu? Praticamente a igreja estava construindo e ele passou praticamente, já o Constantino antes de Teodósio, passou a sede dele lá em Constantinopla, que é lá na Turquia, hoje é Istambul, né? Então o que acontece? Praticamente ali começam a dividir as sedes do poder, né? Uma fica em Roma e outra acaba ficando em Constantinopla. E aí em Teodósio praticamente isso se acentua mais em 391, né? Então quando há a queda do Império Romano, irmãos, né? Nós falamos sobre isso, em 476,
que acontece? Roma perde um pouco o Ocidente e acaba se tornando ali a Igreja Bizantina, né? Mais ao lado ocidental fica só chamada Igreja Bizantina. Mais adiante ali, essa igreja vai de novo se dividir entre a Igreja Bizantina, né, e a Igreja Roma, que é ocidental, que começa a nascer de novo. Os bárbaros tinham tomado os territórios, né? Então, aliados através dos francos, que nós falamos na aula passada, mas eles começam a ser cristianizados novamente. Então, a igreja passa a ficar ali com praticamente três sedes, na verdade. É isso que acontece. Fica uma sede em Roma. Na verdade, não é em Roma, nesse período ainda fica em Milão, na Itália. Fica uma sede em Milão, na Itália. A outra fica em Cartago, em Alexandria, norte da África. Mas logo depois já se desfaz, porque o Império Islâmico vai lá e toma de fato aquilo lá. Aí vai acabar ficando essas duas, né? Em Roma, o Milão fica uma sede e Constantinopla acaba ficando outra lá com os bispos lá. Então vai haver agora uma guerra teológica e política entre essas duas igrejas. É isso que vai acabar acontecendo. E isso começa ali entre o século 8 e 9, tá? Então o Império Bizantino tinha seu chefe religioso em Constantinopla, né? O patriarca, que deveria prestar obediência ao Papa em Roma, porque na verdade a sede era em Roma. No entanto, o patriarca dirigia a religião no Império Oriental de forma independente. Como lá em Constantinopla ele começou a governar sozinho, né? Então, o que aconteceu, né? O que praticamente contribuiu para que isso fosse sendo... que aconteceu que eles foram ficando praticamente tendo uma igreja separada. Então elas têm umas causas, né? Os imperadores bizantinos reinventaram em toda a sua extensão o poder de origem divina, típico do Antigo Oriente. Houve uma influência da cultura oriental nessa igreja, que até então a igreja ela era mais ocidental. A igreja, quando nasceu, ela nasceu mais sobre uma influência ocidental, na forma de pensamento, né? Então agora, como ali está uma nova sede no Oriente, o que acontece? Eles conseguem a cultura oriental começa a influenciar essa igreja. Então ela começa a ter um modo de pensar e começa a criar uma teologia diferente da teologia ocidental. É isso que vai acontecendo. Aliás, muitos outros conflitos sociais e políticos também acabaram acontecendo, que contribuiu para isso, né? Não foi só teológico, foi político por causa do poder, né? Que eu falei antes. Acabaram expressando a esfera religiosa, né? O poder eclesiástico. Então esse foi um dos fatores. E no ano 1054 eles acabaram havendo ali uma cisão. O que aconteceu? Entretanto, na crise entre os cristãos havia tomado lugar o resultado da discussão, o cardeal Humberto. Então Roma mandou um cardeal lá para resolver o problema. O que aconteceu? Então, em poucas palavras, esse cardeal foi lá e excomungou o patriarca, tá, de Constantinopla, e o patriarca de Constantinopla pegou e disse: não, eu excomungo vocês. Então ali eles fizeram, disseram: eu te amaldiçoo, e outros: não, eu também te amaldiçoo. Ali houve a cisão, ali houve um rompimento. Então ali eles dividiram, um amaldiçoou o outro e um ficou pro lado de lá, pro lado de cá. Houve o cisma da igreja em 1054. Então a alta Idade Média vai dividir exatamente aqui no ano 1054. Então praticamente ali houve o rompimento. Aí até chegar o ano 1204, mas 1204, que nós vamos falar agora um pouco sobre isso depois, na outra aula, nas cruzadas. Inclusive a quarta cruzada, né, que teve ali, aí houve de fato a cisão da igreja. Ali eles partiram de vez. Então começou em 1054 até o ano 1206, com a quarta cruzada. Eles foram lá, fizeram guerra contra esses cristãos lá, e aí eles romperam de vez. Aí depois, irmãos, mais adiante, em 1453, os otomanos vão tomar Constantinopla. Aí esses cristãos ortodoxos que romperam, esses orientais, vão ali para as regiões da Ásia, vão especificamente lá na Rússia. Aí lá vai nascer a igreja ortodoxa. Então é isso que acontece. Amém, irmãos? Então eu quero deixar aqui
pouco sobre essa história da igreja, para nós refletirmos, né, sobre os inventos. Para nós, próxima aula, nós vamos entrar nas cruzadas, falar um pouco o que é esse movimento, por que surgiu, qual era o objetivo, o que acabou acontecendo com eles, né? Eles duraram aí mais ou menos quase 300 anos, né, uns 300 e poucos anos. Eles começaram em 1094, logo depois da cisão da igreja, em 1054. Em 1094 começam as cruzadas. Aí eles vão lá com algum propósito. E aí depois nós vamos entrar no período da escolástica, que é na modernidade. Nós vamos atingir um pouco aí até a queda aí da Constantinopla, que é 1453. Aí vai encerrar a Idade Média. Amém, irmãos? Quero aqui deixar essas palavras, agradecer aqui essa oportunidade em nome de Jesus, pedir que os irmãos continuem estudando, buscando a Deus, né, espiritualmente, na devoção pessoal e em casa, com a família, né? Não estamos aí fazendo os nossos cultos, as nossas reuniões congregacionais, mas, irmãos, busquem a Deus. Busquem a Deus, orem, intercedam, né? Busquem uma vida piedosa, pessoal, particular, porque, na verdade, o cristianismo ele começa conosco, né? A nossa vida piedosa, e aí que ela vai ser influenciada ali na comunidade, no coletivo, mas tem que começar conosco. Então, o desafio desses tempos que estamos vivendo é esse, né? Buscar ter uma vida piedosa, particular, pessoal primeiro, e aí que a gente vai ver se realmente nós estamos firmes na fé. Como diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E em algumas cartas ele diz, vê se você está na fé, né? Examine-se, vê se você está na fé. A única forma de você ver se está na fé é realmente se você tem essa vida piedosa. Se você tem, você está no caminho certo, irmão. Amém? Não adianta nós vivermos só uma fé coletiva na reunião. O pastor já falou sobre isso, né? Se nós não tivermos essa vida piedosa, né, essa devoção, essa adoração individual a Deus, não adianta. Daí não resolve. Daí nós vamos nos tornar religiosos, e isso não é bom. Cedo ou tarde nós vamos acabar se apostatando da fé. Amém? Então, convoco os irmãos e convoco vocês, busquem a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e livre de todo mal. E vos fortaleça dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought